A história começa em uma festa de debulha de milho em dezembro de 1910 ou 1911. As fontes discordam. O processo de cortar, colher e debulhar o milho podia ser muito trabalhoso e, às vezes, um agricultor aliviava o fardo convidando seus vizinhos para o que era chamado de festa de debulha. Os homens estavam no celeiro ou no campo trabalhando no milho, enquanto as mulheres se encontravam na casa preparando uma refeição. Os homens competiam sobre quem debulhava um alqueire de milho mais rapidamente. Agora, de vez em quando, uma espiga de milho poderia ter alguma cor nela, um resquício do passado híbrido do milho, e isso era chamado de espiga vermelha. E por tradição, se um jovem descobrisse uma espiga vermelha, então ele poderia beijar uma garota de sua escolha antes do jantar. Naquela noite, um homem de 20 anos chamado Wesley Edwards descobriu uma espiga vermelha e escolheu beijar antes do jantar uma garota que estava sendo cortejada por outro rapaz. E esse beijo desencadearia uma série de eventos que hoje geralmente é chamada de tragédia do tribunal ou às vezes o massacre de Hillsville. É uma história que merece ser lembrada. O condado de Carroll fica na zona rural do sudoeste da Virgínia, estabelecido em 1842 e nomeado em homenagem a um signatário da Declaração de Independência. O condado abrange as regiões montanhosas e de pé de monte da Virgínia. Na virada do século, também se estendia entre a fronteira e a modernidade. Sua política era bruta e tumultuada, frequentemente se sobrepondo à regra de direito. Na verdade, quem representava a lei era frequentemente uma questão política, pois clãs rivais de famílias geralmente se envolviam na política do condado e ocupavam cargos como policial, xerife ou coletor de impostos. O poder político e a economia estavam entrelaçados e os clãs familiares frequentemente entravam em conflito, buscando vingança por ofensas percebidas dentro e fora da lei. Assim, o beijo de Wesley Edwards teve mais peso do que o normal, pois ele era membro de um dos clãs mais poderosos do condado de Carroll, o clã Allen. O clã Allen foi fundado no condado de Carroll por Jerry Allen, um veterano confederado da Guerra Civil, conhecido por brigas de punho e intolerância a ofensas, segundo jornais da época. Ele se tornou um cidadão proeminente no condado de Carroll e o clã Allen era rico, com vastas terras e uma próspera loja geral. Eram democratas sulistas politicamente ativos e orgulhosos em um condado de maioria republicana. Muitos da família Allen haviam ocupado cargos e mais oficiais deviam seu sucesso ao apoio deles. Os Allen eram rudes da fronteira, dispostos a lutar por seu clã. Em 1910, o patriarca do clã era Floyd Allen, de 54 anos, um dos 7 filhos de Jerry Allen. Allen era um homem imponente de bigode espesso que trabalhava como comerciante e fazendeiro. Ele era o típico patriarca, amado por muitos, odiado por outros, conhecido pela generosidade e pelo temperamento explosivo. Floyd Allen tinha um longo histórico de altercações com a lei, mas sempre se safava com penas leves devido às suas conexões políticas. Em 1904, ele foi condenado por atirar e ferir seu vizinho durante uma disputa de terras. O júri o condenou a uma multa de $100 e uma hora simbólica na prisão pelo assalto. Relatórios contemporâneos sugerem que as sentenças leves foram o resultado de uma ameaça de matar o juiz e os jurados se eles o condenassem. Allen pagou a fiança e, antes que pudesse cumprir sua única hora, obteve um perdão do governador da Virgínia, Andrew Jackson Montague. Alguns até sugerem que ele coagiu o homem que atirou a pagar a multa. Em outra altercação, ele e seu irmão Jack Allen, um policial local, entraram em um tiroteio devido a uma disputa sobre a herança paterna. Floyd deu a Jack uma ferida no couro cabeludo. Jack atirou no peito de Floyd. Depois de esvaziar a pistola, Floyd bateu no irmão com a coronha da arma. Floyd Allen quase morreu devido a um ferimento no peito, mas se recuperou. Como alguém disse, ele era simplesmente muito maldito para morrer. Na sua vida violenta, Floyd Allen levou tiros 13 vezes, 5 vezes em brigas com membros de sua própria família. Condenado novamente a uma multa de $100 e uma hora de prisão, ele se recusou a cumprir a pena, jurando
que nunca passaria um minuto na prisão enquanto estivesse vivo. Jornais da época relatam que a família Allen costumava se gabar de que nenhum membro da família jamais seria preso. Era uma questão de orgulho familiar. Os Allens intimidavam até as autoridades federais. Em outro incidente, um agente federal de Receita mostrou a Allen um mandado para revistar sua carroça em busca de moonshine ilegal. Ao inspecionar o mandado, foi relatado que Allen disse: "Este papel aqui te dá o direito de entrar naquela carroça, mas não diz nada sobre você sair." O agente captou a dica e partiu. Apesar de seu histórico de ilegalidade, Floyd Allen também costumava ser nomeado delegado, e entre as muitas queixas contra ele, já foi acusado de maltratar prisioneiros que tentaram escapar enquanto atuava como delegado especial. No dia após a festa de debulha, Wesley Edwards, sobrinho de Floyd Allen, e seu irmão Sidney Edwards discutiram intensamente com Will Thomas, o rapaz que cortejava a moça que Wesley beijou. Como em muitos casos históricos, não há consenso sobre quem iniciou a briga, mas o conflito ocorreu após a missa. Na verdade, uma igreja cujo ministro, Garland Allen, era irmão de Floyd Allen e tio dos Edwards. Os dois foram então acusados de agressão e interferência no culto. Floyd Allen estava furioso que os outros garotos na briga não foram acusados e culpou a inimizade contra sua família, do promotor da comunidade da Virgínia, William Foster. Foster, um republicano, enfrentou um membro da família Allen na eleição anterior. Foster venceu por pouco uma disputa acirrada e se tornou inimigo político dos Allens. Wesley e Sidney Edwards fugiram para a Carolina do Norte atravessando a fronteira. Floyd Allen afirmou posteriormente que os instruiu a ir para lá, onde os oficiais da Virgínia não poderiam prendê-lo sem documentos de extradição, para que ele tivesse tempo de encontrar um advogado e preparar sua defesa. Mas o escrivão adjunto do condado de Carroll, outro inimigo político do clã Allen, elaborou um mandado e os fez serem presos pelo xerife na Carolina do Norte. Floyd Allen descobriu que seus sobrinhos estavam sendo levados para a prisão por 2 delegados do condado de Carroll. Os 2 foram acorrentados e amarrados ao poste do vagão, impedindo a fuga. Allen, furioso com o tratamento recebido, exigiu a libertação de todos. Como em grande parte da história, os eventos seguintes foram contestados. Deputados alegaram que membros da família Allen os atacaram. Floyd Allen alegou que um dos deputados o ameaçou com uma arma e ele o desarmou. Floyd Allen saiu com seus sobrinhos de qualquer maneira. Ele os levou ao tribunal no dia seguinte. Eles foram condenados a penas curtas em detalhes de trabalho externo, mas o caso não acabou, pois Floyd Allen e 2 irmãos foram presos sob a acusação de resgatar prisioneiros ilegalmente. Muitos funcionários do governo do condado viram essa acusação como uma chance de provar que os Allens não estavam acima da lei. Os Allens se opuseram às acusações, presumindo que Floyd Allen se safaria. Allen só interveio porque não gostava de ver seus sobrinhos amarrados como porcos. Para o clã Allen, as acusações contra ele eram políticas. Floyd Allen não planejava libertar totalmente seus sobrinhos, apenas remover as restrições, trazendo-os sem confronto. Uma das únicas 2 testemunhas, o delegado Thomas Samuel, fugiu do condado temendo que os Allens o matassem. Allen já havia evitado acusações mais graves anteriormente. Seus advogados eram Walter Scott Tipton e David Winton Bolling, ex-juízes do condado de Carroll. Após vários atrasos, o julgamento ocorreu em 13 de março de 1912, no Tribunal do Condado de Carroll, em Hillsville. O júri não chegou a um veredito, então o juiz os isolou para a noite, marcando o julgamento para a manhã seguinte. Havia expectativa de problemas, e a maioria dos oficiais do tribunal estava armada naquele dia, assim como vários membros da família Allen. O júri declarou o réu culpado, recomendando uma multa de $1.000 e 1 ano de prisão. Indignado, Allen teria dito ao juiz que se fosse condenado com base no veredicto, iria matá-lo. No entanto, o juiz Thornton Massey condenou Floyd Allen a 1 ano de prisão. Allen pareceu tropeçar a princípio, mas então ele disse: "Bem, eu não vou", e os tiros soaram no tribunal. Ainda há discussões sobre quem iniciou o tiroteio que durou cerca de 90 segundos, uma batalha armada entre a família Allen e oficiais do tribunal.
Um testemunha disse que os Allens estavam de pé nos bancos de trás do tribunal, disparando pistolas como os cavaleiros de Custer em Little Big Horn. Floyd Allen foi baleado no quadril logo no início do tiroteio. Ele caiu sobre seu advogado, David Boland. Boland supostamente reclamou: "Eles vão me matar atirando em você." Allen sacou uma pistola escondida e começou a atirar. A luta prosseguiu pelas escadas do tribunal até os Allens fugirem a cavalo. No tribunal, 4 pessoas morreram: o juiz Thornton Massey, o xerife do condado de Carroll, Lewis Webb, o procurador William Foster e o chefe do júri Augustus Fowler. O xerife Webb foi baleado 5 vezes. Nancy Elizabeth Ayers, de 19 anos, testemunha no julgamento, foi atingida por fogo cruzado e morreu naquela noite. Outros 7 ficaram feridos, incluindo Floyd Allen e Dexter Gold, o escrivão que ordenara a prisão dos meninos Edwards, na Carolina do Norte. Ainda existem buracos de bala da luta no antigo tribunal do condado de Carroll, em Hillsville. Allen estava ferido demais para deixar a cidade. Ele passou a noite em um hotel. Quando os delegados vieram prendê-lo, ele supostamente tentou cortar a garganta, mas foi dominado antes de conseguir. Detetives contratados pelo governador William Hodgsman capturaram todos os membros do clã Allen acusados nos tiroteios. Floyd Allen, recém-recuperado de outro ferimento à bala, foi o primeiro a ser julgado. Ele alegou legítima defesa, mas foi condenado à pena de morte na cadeira elétrica. Seu filho, Claude Allen, foi condenado pelo assassinato do promotor de justiça Foster e sentenciado à morte. 4 outros familiares foram condenados à prisão. Houve um último momento de intriga. Os Allens aguardaram a ausência do governador Mann para tentar persuadir o vice-governador J. Taylor Ellison, um democrata e ex-soldado confederado, comutou as sentenças. Mas Mann soube da tentativa e voltou. Floyd e Claude Allen foram executados na cadeira elétrica em 28 de março de 1913. A lápide de Floyd Allen o listava como tendo sido judicialmente assassinado. Jack Allen, irmão de Floyd Allen, que atirou no peito do próprio irmão, foi a última vítima ao perder o emprego como policial após os tiroteios. Em 1916, durante uma discussão com um estranho sobre os eventos ocorridos em Hillsville, seu interlocutor sacou uma arma e o assassinou. Mais de 1000 pessoas compareceram ao seu funeral, um sinal de quão alta ainda era a estima pela família Allen no condado de Carroll. De muitas maneiras, a execução de Floyd Allen representou o fim de uma era em que a justiça comunitária finalmente superou o individualismo rústico. O tempo em que os clãs controlavam a lei, tanto literalmente quanto figurativamente, morreu com Floyd Allen e, como um sinal dos tempos em mudança, o massacre de Hillsville cativou a nação em sua época quando ocorreu em março de 1912, enquanto todos acompanhavam nos jornais a história do que havia acontecido, da caça aos fugitivos e dos subsequentes julgamentos. Mas apenas um mês depois, em abril de 1912, o Titanic atingiu um iceberg e afundou no Atlântico Norte, e o massacre de Hillsville desapareceu para se tornar apenas mais um pedaço de história esquecida. Espero que tenha gostado deste episódio de O Historiador, pequenos trechos de história esquecida de 10 a 15 minutos. Se gostou, por favor, clique no botão de curtir. Se tiver perguntas, comentários ou sugestões para próximos episódios, escreva na seção de comentários. Responderei pessoalmente com prazer. Siga The History Guy no Facebook, Instagram, Twitter e confira nossos produtos em teespring.com. E se você quiser mais episódios sobre a história esquecida, tudo o que você precisa fazer é se inscrever.